estar servindo ao Senhor, de poder congregar, nos reunir, adorar, enfim, louvar ao nosso Deus em grupo, congregados. É algo maravilhoso. Eu tenho me regozijado cada vez mais no Senhor. Cada dia que passa fica melhor, né? Cada dia a gente é mais confiante, tem mais experiência, está mais maduro no relacionamento com Deus, e isso deve trazer grande conforto à nossa alma. E de fato tem trazido à minha alma esse conforto maravilhoso de servir ao Senhor. Já não há tanto desequilíbrio, já não há tanto tropeço. O que há é aquela paz que excede entendimento, governando o coração. Amém? Antes de eu começar a pregar, está rodando aí já, né? Mas deixa rodar, os de casa também escutam o que nós temos para falar aqui uns para os outros. Antes de eu começar a discorrer sobre o texto que está no meu coração, eu tenho assim percebido a necessidade de admoestar os irmãos a alguns cuidados. Primeiro, o cuidado do nosso relacionamento. Nós somos muitos e somos diferentes uns dos outros, né? Somos diferentes em todos os aspectos, em todas as características, em toda a natureza nossa. A gente é diferente no pensamento, na cultura, né? Nos costumes, é diferente fisicamente, é diferente no comportamento, nos gostos e tudo mais. E para nós convivermos em Cristo, nós precisamos nos amar de tal maneira que as nossas diferenças não nos afastem uns dos outros, mas que o amor domine no nosso coração de tal forma que a gente respeite as diferenças. Entende? O fato de estarmos servindo a Jesus não quer dizer que você tem que ser igual a mim. Não. Você serve a Jesus, mas eu gosto de linguiça frita e você gosta de picanha. E daí? Eu respeito você, você respeita eu. Certo? Isto se faz necessário também no dia a dia, na forma de falar, na forma de se conduzir, nas escolhas que cada um faz. Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros. Certo? O que cada um gosta, gosta para si. Tem gente que usa muito um texto de Paulo para falar assim num protecionismo ou barrar o outro. Usa aquele texto que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É interessante porque o texto é um texto liberal. É um texto que dá a nós a liberdade de cada um fazer a sua própria escolha. Mas os que mencionam muito esse texto, eles mencionam numa forma radical. É como se estivesse impondo, e o Paulo não está impondo. O Paulo diz: olha, eu posso tudo. Eu tenho o direito de escolher o que eu quero. Entende? Veja que ele usa a primeira pessoa do singular. Todas as coisas me. É para mim, ó. Entende a frase outra nossa que o evangelho é para mim? Ora, todas as coisas me são permitidas, são lícitas. Então, eu posso o que eu quiser. Consequentemente, quando você vai ler, é para você. Todas as coisas são permitidas para você. Não tem, em outras palavras, não existe proibido para mim, o Paulo está dizendo. Obviamente, ele está escrevendo a irmãos que já amadurecidos no espírito, não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Ele está dizendo que a pessoa espiritual é livre. Tem total liberdade de escolha, porque ele escolhe as coisas com discernimento espiritual. Certo? E o Paulo diz então que para essa criatura nascida de novo, essa criatura que recebeu o evangelho, tudo é liberado. Não tem proibição.
essa nova criatura não vive embaixo da lei. Ela não vive embaixo da lei. Ela é uma criatura que faz a escolha pela sua consciência, certo? Aí tem uma vírgula lá. Aí ele diz, mas nem todas as coisas me convêm. De novo ele fala na primeira pessoa do singular. É eu que vou avaliar o que me convém e o que não me convém. Não é você que avalia para mim o que me convém. Entendeu? Você avalia para você o que lhe é conveniente ou não. E eu avalio para mim. Cada um de nós vai fazer a sua avaliação. Por exemplo, tem irmão que vai comer um pastelzinho e enche de pimenta. Ele é livre para comer o pastel dele e botar o vidro de pimenta todo dentro do pastel até. Certo? Mas não me convém, para mim não convém. Me faz mal a pimenta. Entendeu? Então, o irmão, para ele é conveniente, ele gosta e ele faz uso e não lhe faz mal. Então ele pode, como eu disse, botar o vidrinho de pimenta que está em cima lá do balcão da pastelaria, ele pode botar todo do pastel dele. Ele é livre. Você entende? Agora ele vai fazer a avaliação se aquilo é conveniente para ele ou não. Então tem gente que pensa que isso é uma mensagem de proibição. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aponta para o outro, porque na mente, a boca está falando uma frase sem a mente avaliar a frase, o que consequentemente aponta para o outro aquilo que é para ele. Vocês estão conseguindo me entender? Ou tem alguém que não está entendendo? Tem alguém que não está entendendo? Levante a mão, por favor. Não vi nenhuma mão levantada, logo, penso que todos estão entendendo. A frase não é proibitiva, a frase é de esclarecimento. O Paulo está esclarecendo. Eu posso tudo. Não tem uma lei me proibindo de nada. E pela luz sobre a minha consciência, eu vou escolher o que é bom para mim. Por isso, eu faço a avaliação. Isso aqui eu não gosto, aquilo ali eu não gosto. Então, se eu não gosto, eu não faço. Se eu não gosto, eu não como. Se eu não gosto, eu não bebo. Se eu não gosto, eu não visto. Mas você gosta. É o oposto. Você avaliando gosta. Então coma. Então beba. Então vista. Então vai. Então faça. Então se alegre. E agradeça a Deus em tudo aquilo que você se dá a liberdade de conscientemente fazer. Já Paulo escreve também que é muito feliz a pessoa que não se condena naquilo que aprova. E que coisa extraordinária. E tem pessoa que até não avaliando o que é conveniente para ela, pega e aprova algumas coisas. Entende? Ele chega numa casa, tem algo que ele acha que aquilo ali não cabe a um cristão. Mas aí, como ele não quer ser mal educado, como está fazendo aquela política de boa vizinhança, ele participa do que ele acha que não deve participar. O que ocorre? Ele se condena depois. Se condena. Porque ele participou de uma licitude que não lhe era conveniente. Então ele participou de algo, tendo a liberdade de participar, mas não era conveniente a ele. Condição, a consciência o acusa. E como a consciência o acusa, ele é reprovado naquilo que aprovou na sua participação. Então tem irmãos que não vigiam na sua liberdade e depois sofrem muito com a consciência pesada, porque é reprovado no que aprovou. Olha só, de novo, todo o conjunto do Evangelho está chamando nós para servir a Deus com inteligência. Veja que coisa extraordinária.
Então, o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz muito desse ensino. Olha, você pode tudo. E tem o que é conveniente e o que não é conveniente a você. E se na conveniência da sua aprovação você tiver acusação, pare. Para você não ser reprovado por você mesmo, naquilo que você aprova. Agora, vamos ao que eu quero que vocês entendam. Dadas as diferenças, dada a liberdade, dado o nível de consciência de cada um, dado o nível de cultura, dado o nível de capacidade de absorção, porque são coisas que nos fazem diferente. Uns absorvem rapidamente o ensino, outros demoram a absorver. Uns estão ouvindo que Jesus alivia as cargas faz 20 anos e ainda estão sobrecarregados. Alguns dizem, até citam de cor, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O que crente fala isso? E você vai conversar com o crente no particular, ele está ansioso, está doente, está apavorado, está medroso. Ele cita o que é para fazer, mas ele não faz o que cita. Entendeu? Então ele vem sofrendo. Conclusão, assim também são com as nossas diferenças. Nós temos que ter o cuidado para nós não ficar apontando o dedo para ninguém, para não ficar julgando ninguém, porque daí nós já passamos da área da acusação consciente para o pecado. Porque Jesus disse que não é para julgar ninguém. E isto é mandamento. E quando eu anulo o mandamento, ou tropeço nele, não faço o que o mandamento diz, então eu cometo pecado. E todo pecado é iniquidade, é tortuosidade. E vocês sabem que nenhum iníquo herda o reino de Deus, nosso Senhor. Olha o cuidado que a gente precisa ter. Então, ponto 1 dessa minha argumentação. Somos diferentes e precisamos nos respeitar. Entendeu? Cada um cuide da sua própria vida. Examine-se, diz a Escritura, examine-se a pessoa humana a si mesma. E, então, ao examinar, ache os seus próprios defeitos. Já o profeta, lá no Antigo Testamento, ele diz assim, do que se queixa o homem vivente? A pessoa que está viva, anda aí pela terra, do que está se queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios erros, pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você já viu que a maioria das pessoas sempre se queixam do pecado do outro? Esquecem-se de si, esquecem-se da sua conveniência, esquecem-se da sua liberdade e se fazem escravos de muitas argumentações, de muitas filosofias, teologias, teorias e pregações. E ao se fazerem escravo, querem que o outro também seja escravo. E nessa busca de escravizar o outro, os indivíduos sofrem, porque não examinam, não cuidam de si mesmo. E cuidam então do outro. Então é fácil ficar apontando, falando, conversando da vida do outro. E todas as vezes que a gente faz isso, nós tropeçamos nos mandamentos do Senhor por extensão. E nós acarretamos sofrimentos para nós mesmos. Porque todas as vezes que eu não faço da forma que Deus manda eu fazer, eu me perco no trajeto da minha peregrinação terrena e acarreto sofrimentos para mim. Porque se a obediência aos mandamentos divinos me enche de paz que excede o entendimento, o antônimo é a desobediência aos mandamentos divinos, me enchem de guerras interiores, de confusões, de preocupações, de transtornos mentais, o contrário da obediência ao mandamento, a obediência ao mandamento é vida, o contrário é morte. A obediência ao mandamento é andar na luz, o contrário é andar nas trevas.
De sorte que todas as vezes que eu contrario a palavra apostólica ou a palavra de Jesus, a palavra de Deus, eu estou em treva. E às vezes a gente se confunde porque a gente acha que está em treva e está lá no mundão, né? Ah, aquele irmão lá, meu Deus, deixou a casa do Senhor. Que casa do Senhor? Entendeu? Deixou a casa do Senhor, irmão, acredita que estava lá no bar. Estava lá na boate. Entende? Dá um susto na pessoa que está tão habituado a cuidar da vida dos outros. Nem sabe o que o irmão, às vezes o irmão estava lá trabalhando. Às vezes ele foi lá tirar um amigo lá de dentro. Eu conheço um amigo que um dia entrou no boteco para tirar um outro. Chegou lá, conversou, convidou para tirar o outro de lá. Entendeu? Conheço pessoas que vão dançar para conquistar almas. Entendeu? Mas a pessoa que não está na luz, só sabe fazer julgamento, ele olha o outro lá, ele não compreende isso. Entendeu? Imagina um irmão dentro de uma casa de prostituição. Irmão, isso aí, o inimigo levou ele até lá. Que inimigo, irmão? Deus pode levar ele lá. Deus pode levar ele lá. Eu conheço um irmão que foi levado pelo Senhor a fazer uma evangelização dentro de uma casa de prostituição. E a primeira pessoa a quem ele ganhou para Jesus foi a dona da casa. Tornou-se uma serva de Deus e serviu a Jesus por muitos anos aqui na Praia Brava. E depois toda a família dela. E depois fechou a casa. Você entende? Então não julgue as coisas pela aparência. Não, você não é fiscal do Senhor. No reino de Deus, o Rei dos Reis não tem fiscalização. Ele mesmo é onisciente, onipresente e onipotente. Não precisa de fiscal olhando as contas dele, nem cuidando dos que são dele, nem vigiando o patrimônio dele. Ele mesmo faz o trabalho. Pode ficar tranquilo. Então, veja só, cuide para você não esbarrar, e eu devo cuidar também, para nós juntos não esbarrarmos nas diferenças. Para nós não ficar murmurando um do outro, falando um do outro, por causa das nossas diferenças. Nós temos que cuidar do nosso coração para que ele esteja limpinho, tão puro que nós possamos ver a Deus, né? Porque só os limpos de coração verão o Senhor. E nós temos que cuidar de nós, para não ser reprovado nas nossas aprovações, porque é interessante, tem irmão que não aprova determinada coisa no outro, que o outro tem liberdade e ele não aprova. Ninguém perguntou para ele, mas ele não aprova. Entendeu? O outro está lá vivendo a vida dele bem tranquilo na presença do Senhor, e tem irmão que fica, faz um auê, né, por detrás, que é interessante. Sempre esses faladores têm dificuldade de falar para a própria pessoa, eles sempre falam para outros. E fala, e murmura daqui, eu não concordo, eu não aceito. Mas quem perguntou se ele concorda ou se aceita? É interessante como tem gente que dá opinião sem ser pedido. Como tem pessoa que dá opinião na vida do outro sem ser pedida a opinião dele. Eu resolvo pintar a minha casa de preto. Gosto da casa toda pretinha. Entende? Com as soleiras de janela, branquinha, né? Aí eu estou levando um susto ali. Entende? Não faz isso, irmão Deus. Né? Daí está lá pintada a minha casa, tudo direitinho, de preto, com branco. Né? Então, uma pensa até que eu sou vascaíno. E aí chega um irmão e já começa a dar opinião. Meu Deus, que cor que ele foi pintar a casa. Mas quem que perguntou? Foi tu que doou a tinta? Tu que passou o trabalho de lá pintar? Então cuida da tua vida, pinta a tua da cor que tu queres.
É nesse aspecto que eu quero que você entenda que nós precisamos viver em paz. Nós precisamos nos respeitar. Nós precisamos ter zelo um pela vida do outro no sentido de ajudar um ao outro, de abençoar um ao outro, mas nunca de nos intrometer nos negócios do outro, na vida do outro, entendeu? Ou de desprezarmos o outro porque ele é diferente de mim, certo? Outro detalhe. Não tem, irmão, como eu dizer que eu sirvo a Jesus se eu faço acepção de pessoas. O Tiago já escreveu e ele disse assim, não tenhais a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, o Tiago está dizendo que é incompatível eu fazer diferença entre pessoa em pessoa, gostar dessa, não gostar daquela, aceitar essa, não aceitar aquela, abraçar esse, não abraçar aquele, cumprimentar esse aqui, não cumprimentar aquele lá. O Tiago disse que é incompatível com a fé em Jesus esse tipo de atitude. Entendeu? É fato que são mais íntimos nossos, aí não confunda, os que nos são mais familiares, aqueles que são mais afins conosco. Nós sempre vamos estar mais tempo com aqueles que pensam como nós, que têm atitudes como as nossas, porque é o tal negócio, eu não suporto montanha-russa. Então você me convidar para ir num parquinho, para passar um dia na bênção, descendo de montanha-russa, você pode se alegrar com aquilo, entende? Eu não gosto daquilo, entendeu? Então com quem que eu vou me reunir para sair? Eu gosto de estar sentado assim, ó, na beira da praia, entende? Do lado de uma caixinha com coisa gelada. Entendeu? Tem alguns que pensaram não sei o que, parece que eu vi um monte de latinha. Entendeu? Então, né, a caixinha com gelo e coisa ali, sanduíche, irmão, Coca-Cola, uma aguinha, entendeu? Tá ali, aquela caixinha, eu gosto de ficar ali, sossegadinho. Mas tem gente que não, tem gente que gosta mesmo de estar lá pulando naquela montanha-russa. Eu respeito ele, é claro que eu vou passar mais tempo com quem gosta de estar assentadinho na beira da praia, do que com aquele irmão que gosta de andar de montanha-russa, porque os gostos dele são incompatíveis com o meu, para nós passar muito tempo juntos. Agora eu amo aquele irmão. Quando ele veio meio tonto ainda, de tanto balançar naquela montanha-russa, eu cumprimento ele com toda a tonteira dele. Ô, meu querido, como é que tu estás? Tem uns que parece que estão recebendo o batismo, assim, eles estão tremendo uma tremedeira, de tanto que aprontaram naquele dia. Entendeu? Mas nós os amamos. Onde está a incompatibilidade com o Evangelho? A incompatibilidade com o Evangelho está quando eu cumprimento um, não cumprimento o outro. Quando eu viro o rosto para um, entende? Só olho para outros. Quando eu dou as costas para algumas pessoas, você sabia que dar as costas para uma pessoa, seja ela quem for, é dar as costas para Deus? Você sabia disso? Você já refletiu sobre isso? Você vem falar comigo, não quero saber de ti. Ou não falo, às vezes eu não falo, às vezes simplesmente eu nego a fala e viro as costas e saio. Eu estou fazendo para Deus. Porque a Deus nós amamos nos irmãos. Se não entender isso, está nas trevas. João diz lá na sua cartinha, quem não ama o seu irmão, até agora está nas trevas. Ele não permanece na luz. Então, não está iluminado, não está espiritualizado o indivíduo que dá as costas para o seu irmão. Você está me entendendo? Então, nós precisamos aprender que não basta vir na casa dos amigos, não basta pregar, não basta cantar, não basta ficar evangelizando, não basta falar para os seus amigos que Jesus é bom. Não!
É necessário viver o Evangelho. E para isso precisa nascer de novo. Porque o Evangelho não cabe na velha criatura. Se não nascer de novo, o Evangelho não cabe. E se o Evangelho não couber, não entrar, não for absorvido por mim, não me envolver, não mexer comigo, eu estou perdido. Aqui está a diferença, você entende? Nós não estamos nessa noite aqui pulando, dando glória a Deus, não somos pentecostais nessa noite. Mas nós estamos aprendendo verdades, irmãos. Ouça o que o irmão Adilson está falando para você. Eu queria dizer que uma pessoa que não cumprimenta a outra, uma pessoa que não quer ver o outro, uma pessoa que vira as costas para outras pessoas, ele está tão distante de Jesus, irmão, tão distante. Não sabe nada ainda de Jesus. Entendeu? Está perdido e não sabe. Porque a grande verdade é que os perdidos não sabem da verdade. O perdido só é perdido porque ele resiste à verdade. E porque ele não se inteirou da verdade. Porque o dia que ele se inteirar da verdade e absorver a verdade o libertará. E se a verdade o libertar, ele não faz mais isso. Ele não faz mais isso. Agora tem um outro detalhe aqui. Tem uma outra coisa que você deve prestar bem atenção. Você pode estar vivendo o Evangelho. E tem que cuidar para não se embaraçar com aqueles que dentro da congregação não vivem o Evangelho. Você consegue entender isso? Você e eu abraçamos o Evangelho, mas tem uma meia dúzia que não abraçou o Evangelho. Que, sei lá, só frequenta por vício. Ou tem uns entre nós que ainda são religiosos, ainda depende de uma atividadezinha, ainda depende de uma coisinha. Tem gente que ainda depende desse microfone aqui, não é o teu, não, Ismael, é o de lá. Entendeu? Aquele que o Charles larga de vez em quando assim. Tem gente que ele precisa do microfone. Tem um outro que ele ainda precisa de uma cadeirinha especial. Entende? Ele não vem por Jesus. Ele tem entende? Tem irmão que se tirar, ele vem toda, vou usar a Esdra aqui de exemplo. Ele vem todo o culto, senta onde a irmã Esdra está sentada, ali perto da coluna. Mas chegou hoje, ele veio, e a Esdra está sentada ali. Ele se desvia, não presta mais atenção no culto, não recebe mais a mensagem. São gente perdidas. São pessoas que ainda não vivem Jesus, não sabem nada de Jesus. Irmão, Jesus não é um folclore. Jesus não é um faz de conta. Jesus é uma pessoa, irmão, e a gente precisa seguir o seu modo de vida. É uma proposta de vida, irmãos. A aplicabilidade do Evangelho é no dia a dia. É em todos os momentos, é em todos os lugares. Por isso eu tenho ensinado para vocês que não existe essa de vida material e vida espiritual. Não existe isso. E eu vou provar ainda hoje à noite ainda vou provar isso. Que a tricotomia humana precisa ser inundada pelo Evangelho em toda a sua extensão, espírito, alma e corpo. Entendeu? De sorte que quando nascemos de novo, nós não somos, nós temos a nossa vida material, e nós temos a nossa vida espiritual. Outros usam uma palavra diferente. Nós temos a vida secular, e nós temos a vida espiritual. Meu irmão, nós só somos espirituais. Ou não? A nova criatura é espiritual no seu trabalho, é espiritual na sua casa, é espiritual na congregação, é espiritual no trânsito, é espiritual na escola, é espiritual nos negócios, é espiritual nos relacionamentos de amizade, é espiritual nos contatos e interações sociais. A nova criatura é espiritual. Só mesmo o coisa ruim lá,
o pé de cabra. Entende? Só ele, irmão, para criar uma teologia de divisão entre a vida no dia a dia e a vida religiosa. Só podia vir deles mesmo. Para confundir a igreja, para confundir os seguidores de Jesus. Chega para o irmão Paulo e pergunta quando ele está fabricando tenda. Vai na Bíblia e pega as respostas dele. Paulo fabricava tenda para se sustentar durante o dia. Alugava a casa e reunia pessoas à noite para pregar o evangelho. Vai lá no Paulo que está costurando tenda, confeccionando tenda, um serviço pesado. Deita a mão. Vai lá para ele e pergunta, irmão Paulo, quando estás aí costurando, tu é outro, é? Aí é a tua vida material, né, irmão Paulo? Diz, não, estou aqui orando, estou aqui buscando em Deus revelação para saber o que vou dizer para os irmãos à noite. Chega com o endemoniado lá, na hora que ele está confeccionando a sua tenda lá, a tenda que ele ia vender para outras pessoas. Faz o endemoniado, vê se ele corre, vê se ele diz, não, traga amanhã que eu vou jejuar e orar. Não! Ele expulsaria os demônios na hora, orava pelos enfermos naquela hora, em todo lugar. Quando ele está indo prisioneiro, está dentro de um navio. Atos dos Apóstolos relata isso. E o navio está no meio de uma tempestade. O Paulo começa a falar com Deus, ele está lá prisioneiro, no meio de outros prisioneiros. Mas ele está em plena comunhão com Deus, recebe a visita de um anjo. E sabe o que ele pede? Ele pediu prosperidade, ele pediu para crescer materialmente. Foi isso que pediu? Não. Ele disse, dá-me as almas dos homens que estão dentro desse navio, meu Deus. Se tu me amas, não deixa nenhum deles morrer. E o anjo do Senhor disse para ele, pode ficar tranquilo, que o Senhor tem te dado as almas que estão dentro deste navio. O navio vai se perder, mas nenhuma alma se perderá. E o Paulo se levanta em meio à tempestade, sabendo que os homens estavam há dias sem comer. Ele pega e começa a levar pão, um homem de Deus, espiritualmente firme, no meio da adversidade, leva pão para todos os prisioneiros, fala com o capitão, e disse para o capitão, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo nessa noite, e disse que ninguém vai perecer, deixa eu dar pão aí para essa turma. E o capitão autorizou, ele disse, se fortaleçam, porque vocês vão precisar nadar, vocês vão precisar se esforçar. E comeram, o navio de fato bateu no rochedo, se quebrou, mas nenhuma alma pereceu, como disse Paulo para o capitão, porque ele não era metade espiritual e metade material, porque ele não fazia divisão de vida espiritual e vida material, de vida eterna e vida secular. Não, a eternidade já começou para quem serve a Jesus de todo o coração. Aleluia! É verdade também, meus amados, que algumas pessoas entre nós ainda não receberam a eternidade. Algumas pessoas entre nós ainda brincam com a eternidade. Por exemplo, enquanto eu falo, alguns estão usando celular, alguns estão com a mente lá não sei aonde, outros estão por aí afora. Enquanto eu estou falando aqui, tanto que às vezes eu falo coisas aqui e as pessoas entendem tudo errado lá. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei aqui que nossa ceia é feita quando nos der desejo, entendeu? E nós vamos fazer sempre com comida suficiente para todos comer, e não com um pedacinho de pão elaborado através da hóstia católica e desenvolvida no meio evangélico dentro de uma cópia natural da coisa. Porque ceia é ceia, e não é pedacinho de pão servido simbolicamente, pois nisso não há comunhão. Falei aqui, certo? O outro entendeu lá, o irmão Adilson não vai fazer mais ceia. E aí sai dizendo que o irmão Adilson não vai fazer mais ceia. Não, lá agora ceia não existe mais. Eu nunca falei isso. Certo? Eu já falei aqui, e falei para aqueles que eu estou discipulando,
que o discipulado 1 a 1, nós estamos transformando em discipulado coletivo. Ou seja, para reduzir o número de horas que eu estou gastando. Por exemplo, eu tinha 16 pessoas 16 horários para eu atender. Ao fazer coletivo, eu reduzi para 1 hora, reservando mais 2 horas para conversar com aqueles que precisam no particular. Então, de 16 horas, virou 3. Olha o tempo que eu conquistei, certo? Sendo que o discipulado começou com 2 palavrinhas muito legal: ajuste e repetição. Não foi assim? Quem estava comigo desde o começo, por favor, confirme. Olha aí, foi assim que foi feito? Levanta a mão bem alta assim, meus discípulos. Olha aí, certo? Foi falado. Ajuste e repetição nunca vai ser esquecido no contexto do discipulado. Porque sempre se precisa arrumar alguma coisa, mudar alguma coisa, reformar alguma coisa, entende? Porque nós temos que ir nos adaptando à vida também que é diferente atualmente. Temos horários, seguimos, enfim, há um contexto total. Resultado, eu disse àqueles que estão tocando células, não suspendam as células, até que todos dentro da célula tenham um discipulador. Conseguiram entender o que eu falei aqui? Tem alguém que não entendeu o que eu falei? Não? Mas quando as pessoas não estão prestando atenção, sabe o que acontece? Vamos falar assim, irmão, Deus suspendeu as células. Aí eu comecei a entender por que o mestre dos mestres nos seus ensinos, porque até então eu não entendi isso muito direito, não. Por que o mestre dos mestres nos seus ensinos ele sempre repete uma palavra interessante, Rafael? Aquele que tem ouvidos, não, para ouvir. Peguei vocês. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Entendeu? Por quê? Porque tem uma porção de gente que não tem ouvidos para ouvir. Tem uma porção de gente cujos ouvidos estão distantes. Eles têm o ouvido, mas não para ouvir. Tem um ouvido que bloqueia. Tem um ouvido que faz força ao contrário, para que não entre nada no seu coração. Então Jesus sempre repetia, olha, o meu ensino é para quem tem ouvidos para ouvir. E esse que porque ainda assim, os que têm ouvidos para ouvir, precisam querer ouvir. E tem uma porção de gente que não quer ouvir, irmão. Você sabia que tem uma porção de sanguessuga na igreja? Que só quer sugar as energias do pastor, sugar as energias dos cooperadores, dos discipuladores. Tem uma porção de gente que só quer sugar a energia. Ele quer ser paparicado, ele quer ser visitado. O pastor não foi lá em casa ainda. Não, já foi não sei aonde, não foi lá em casa. Mas o que tu está precisando? Tu está doente? Tu está sem força? Estás com alguma dificuldade, tu não vem no culto, por quê? Está me entendendo, irmão? O pastor não é feito para paparicar, não. Você não vê Jesus paparicando ninguém. Não. Jesus, pelo contrário, ele fala para os que têm ouvido para ouvir e querem ouvir, ele diz o seguinte, você quer me seguir? Aí o pessoal, eu quero, Jesus. Aonde tu for, eu irei também. Toma a tua cruz cada dia. E segue. Pega aí as tuas cargas, pega as tuas fraquezas, pega tudo que pesa sobre ti e vem, segue. Sabe por quê? Se não houver em nós essa disposição, qualquer bobagem vai deixar nós fora do reino. Qualquer bobagem estagna nós. Eu fui lá hoje, então agora eu estou falando não mais para os que não cumprimentam, para os que não olham, para os que não gostam de pessoas, para os que não entendem as diferenças, para os radicais, porque tem alguns radicais liberais, né? São liberais em certos aspectos e são radicais em outros aspectos.
Então, eu não estou mais falando com esses, agora eu estou falando com os meus irmãos que realmente servem a Jesus. Vigia. Vigia. Para quando alguém não te cumprimentar, você não se embrulhar com isso. Vigia. Para quando alguém te xingar, você ficar muito tranquilo. Vigia para você não se perder no amor ao inimigo. Amai vossos inimigos. Vigia para você não amaldiçoar quando for amaldiçoado. Vigia, meu irmão, para não tropeçar no evangelho quando a coisa vir por teu lado de forma enrolada, de forma contrária a tudo que você pensa, acha. Esteja vigilante, porque vai acontecer. Vai acontecer de você vir todo alegre para adorar o Senhor, e um atravessado, usado pelo capeta, entende, ali na porta da casa te dizer uma bobagem. Ô, irmão, Deus, mas tem gente que é assim? Eu disse, é só da brecha, ele é invasor. Jesus bate na porta para entrar, mas o outro não. Tu abriu a janela, deixou, não vigiasse, ele entra, pula a janela. Às vezes não precisa abrir a janela, abre uma fresta. Abre uma fenda na tua vida. Cria uma frestinha no teu casamento, uma frestinha na tua amizade, uma frestinha no teu trabalho. Cria uma frestazinha lá nos teus relacionamentos. Cria, e ele vai entrar por ali. Ele vai invadir. E se não houver vigilância da nossa parte, nós vamos ser agentes do outro, ao invés de ministro do evangelho. Aprenda isso. Eu não sei quanto tempo Deus vai me usar para te ensinar essas coisas. O que eu estou te ensinando hoje já não faz parte da maioria das pregações evangélicas. Já não faz mais parte dos púlpitos das igrejas evangélicas, porque há uma preocupação tão grande da parte da liderança pela arrecadação, pelo materialismo, entendeu? Que já não, o evangelho simples, que eu estou passando é evangelho simples, ensino de vida diário. Mas o Espírito Santo me compunge a falar dessas coisas que é necessário na nossa vida, porque muitos dos que se dizem servindo ao Senhor estão atrapalhados. Enquanto estou mencionando isso para você, cuide. Estou lembrando do escritor aos Hebreus, que disse, olha, deixando de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque são duas coisas que estão perto de nós, estão na linha do trajeto nosso. Embaraço. Embaraço não é pecado, é aquilo que atrapalha. Tem irmão que não pecou, tem irmão que não deixou de servir Jesus, mas está bem atrapalhadinho. Está sem se nutrir espiritualmente faz horas, porque não quis mais congregar, porque fulano que está lá maltratou ele. Não quis mais congregar porque o irmão que estava na porta, entende, numa atitude ignorante, foi grosseiro com ele quando ele estava chegando. Não quis vir mais porque o pastor, de alguma forma, falou de um jeito que tocou na ferida dele. Entendeu? Não se embarace. Não se embarace, deixe de lado o embaraço. Se você quer chegar no objetivo, na meta que está proposta, entende? Deixe de lado o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia. E siga com paciência a carreira que está proposta. Nós temos uma proposta de vida. E essa proposta de vida, o escritor chama de carreira, uma caminhada. É a proposta de caminhar seguindo Jesus. Caminhar segundo Jesus. Caminhar no modo de vida de Jesus. Caminhar imitando Jesus. Disso, Paulo é testemunha, Pedro é testemunha,
Tiago é testemunha, Mateus foi testemunha, eu sou testemunha, e muitos outros antes de mim e atualmente são testemunha. Entendeu? Que tem uma carreira, que tem uma proposta de vida, e que se eu quero essa vida, porque eu tenho que amar essa vida proposta. E se eu quero essa vida proposta, então eu preciso deixar de lado alguns embaraços, coisas que fazem aí diariamente, que dá até nojo na gente. Vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Esteja preparado. Entendeu? Então nós temos aqui uma mensagem plena do Evangelho que chama à conversão aqueles que ainda estão brincando de ser crente. E que chama à vigilância aqueles que, já sendo crente, precisam aprender a lidar com os diferentes, com os obstáculos, com as coisas que aparecem no caminho, com as dificuldades que surgem no processo e no exercício da vida espiritual. Amém, queridos? Eu quero concluir lendo a Bíblia e pregando rapidamente. Diz assim a Escritura, capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e o versículo 33. 13, 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e a introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém? O reino dos céus é parecido, é semelhante a uma medida de fermento que uma dona de casa, quando vai fazer pão, mistura com 3 medidas de trigo. É interessante o número 3 aqui, porque ele fala da tricotomia humana. Paulo diz que nós formamos uma massa que vai formar um grande pão. Paulo fala disso. Hoje não vou discorrer sobre aquilo. E Jesus também fala. Então Jesus diz, olha, o governo de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, o evangelho que transforma, que salva, que modifica, que regenera, o evangelho que mexe com a nossa natureza. É semelhante, é parecido com uma medida de fermento, com um elemento químico que mexe com a mistura da massa, que se mistura com a massa e transforma a massa. E o que o fermento vai fazer na massa? Vai levedar. É interessante porque levedar vai fazer crescer. Não é assim? Vai fazer crescer. Vai amaciar. Não é verdade? As irmãs já fizeram um pão sem fermento? Não? Nunca tentaram? Já fez um que o fermento estava ruim? Não cresce? Quando não cresce, fica duro? Fica rígido. Entendeu? Então, quando o fermento não é bom, a massa fica rígida. Mas quando o fermento é bom e misturado à massa, a massa vai crescer, ela vai fermentar, levedar. E esse levedo vai fazer com que ela se desenvolva, cresça, fique macia, certo?
E então veja que há um efeito maravilhoso do fermento nas medidas de trigo. Agora veja que coisa interessante. O homem é espírito, alma e corpo. Paulo aos Tessalonicenses, ele disse que deve estar conservado para o dia do arrebatamento, da ressurreição, todo o nosso espírito, alma e corpo. Você sabe o que isso significa? O evangelho que traz em seu conjunto o governo de Deus para a nossa vida, deve envolver, inundar, se misturar com a nossa natureza renascida e deve atingir nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. O evangelho não deve ter sua aplicabilidade simplesmente no corpo, como alguns fazem aí dentro de um farisaísmo moderno, no radicalismo religioso, que a irmã não corta o cabelo, as medidas da saia parece até são tudo soldadinhos, tudo igual, né? As medidas da saia tudo lá no tornozelo. Eu já falei aqui, não vou perder tempo dentro desse padrão, que é um padrão religioso, que na maioria das vezes mostra uma aparência de espiritualidade por causa de seus feitos, contudo no dia a dia apresenta-se uma alma totalmente perversa, um coração maldoso, uma vida inconsciente. Não é à toa que muitos padronizados no seu elemento físico, são destituídos de glória em suas obras, em suas ações, em sua linguagem, em seus gestos, em suas atitudes. Outro dia eu estava chegando num lugar, estava saindo uma irmã dessas que não corta cabelo, que não usa uma calça comprida, nada, eu não tenho nada contra, a irmã pode fazer assim, não é pecado ela escolher isso. Mas quando a espiritualidade fica resumida só a isso, não vale de nada. Não vale de nada, não há um governo de Deus sobre a vida. E que coisa feia que sai a irmã de lá xingando. Xingando dentro do comércio lá, eu disse, que feio. Porque todo mundo via que ela era uma crente. Só que o fermento do evangelho não alcançou toda a massa da existência dela. Faltava evangelho na alma, faltava evangelho no espírito. Só estava no corpo. E evangelho só no corpo é coisa feia. É coisa feia, porque aparenta uma coisa de repente e logo em seguida, no primeiro impacto, se manifesta a ausência de evangelho no interior. Mas Jesus usa a tricotomia. E ele diz, olha, é semelhante a uma medida de fermento colocada em 3 medidas de massa. A massa humana. É como um poder que leva a uma concentração de transformação, porque o fermento é em si elemento químico que transforma a massa. O evangelho também é química que transforma o ser. E Jesus então coloca da seguinte forma, olha, o reino dos céus é parecido com esse negócio. Olhe para esse negócio e vocês vão tirar uma lição para o que o evangelho faz na tricotomia da existência de vocês. O evangelho misturado com o vosso espírito, com a vossa alma e com o vosso corpo se manifesta em um crescimento, e um crescimento macio, um crescimento sadio, um crescimento maravilhoso, como o fermento na massa. Vocês vão se desenvolvendo sem que haja orgulho, porque não há percepção, isso é numa lentidão. Vai acontecendo. Hoje o evangelho toca em partes da minha consciência. O evangelho me ilumina dentro de partes da minha psique. O evangelho me faz enxergar algumas coisas que no corpo também preciso mudar. O evangelho vai me dando noção de um viver saudável, desde o meu interior até o meu exterior. Jesus disse, é assim que funciona. É dessa maneira.
Ele disse, então é semelhante. O fermento aqui fala do poder de Deus, da ação divina, do poder do evangelho, do poder transformador, regenerador, do poder que traz para modificar a massa, para modificar nosso ser. Então Paulo diz, olha, vocês olhem bem para aquilo ali, um elemento simples. Jesus fala, aquilo que é simples, aquilo que vocês estão habituados. Olha aí a massa, consegue imaginar aí? Está aqui a massa, a farinha, está o fermento, mistura com a farinha, molha a farinha, vai mexendo aí. Eu nunca fiz pão não, mas eu já vi. Então, e vai mexendo ali, entendeu? E bate na massa. Você apanhou um pouco nessa noite? Coube um pouco do que falei para você, levou uma batida aí, entende? Bate a massa, entende? Às vezes quando parece que está boa ainda, dá mais uma cacetada com ela no chão assim, entendeu? Vai ter dia que Jesus vai esbarrar nós no chão mesmo. Mas é para melhorar, é só para sovar, como diz, né? Solva a massa. Aí vai ficar bem homogênea, entendeu? Nós precisamos receber evangelho no nosso ser por inteiro. Não pode ser só parte de nós que tem evangelho. O evangelho, como disse, não pode fazer parte só da minha alma, da minha emoção. Ai, como eu amo servir Jesus, como eu gosto de Jesus. E na primeira tribulação, não dá não, lá não vou mais não, porque lá está assim, lá está assado. Ei, coisa. Entendeu? Aí tem o outro que está mais por dentro, né? Tem uns que está mais por fora, outro está mais por dentro. Entende? Conseguiu absorver evangelho no espírito, conseguiu absorver evangelho na alma, mas no corpo ainda está meio atrapalhado. Tem que sovar mais. Vai apanhar mais um pouco. Entende? Deus vai mexer mais contigo, vai te esmagar mais um pouquinho. Você quer ser uma pessoa bem espiritual? Você quer ser uma nova criatura? Amém? Alguns não querem não, estão com a mão assim, ó. Ai, não, entendeu? Mas você quer ser, prepare-se para apanhar. Prepare-se para ser movimentado por Deus. Deus vai mexer com você. Deus vai mexer com nossa estrutura. Deus vai nos transformar. Às vezes vai parecer que está pronto, e quando parece que está pronto, ele pega e estraga tudo de novo, espalha tudo de novo, dá mais umas batidas ali, entende? Mas é só misturando o seu poder nesse elemento que Paulo chama de vaso de barro. Oh, glória a Deus! Porque o Paulo diz, temos esse tesouro, o tesouro do Evangelho, do Espírito Santo, o tesouro do poder de Deus em vasos frágeis, vasos de barro. Glória a Deus. Mas o Senhor quer o melhor para nós, visa gerar crescimento, visa amaciar, visa, através da química, nos transformar em algo saudável, algo bom, algo diferente, algo melhor, algo que glorifique o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer conosco. Então ele diz, o reino dos céus é assim. É dessa forma, evangelho no espírito, evangelho da alma, evangelho no corpo. Oh, glória a Deus! E quando isso se plenifica em nós, revela-se o reino de Deus na nossa vida. O governo do Senhor sobre nós. Então a nova criatura brilha como astro no mundo. E o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida. Que coisa maravilhosa! Receba essa palavra nessa noite. Faça um exame de você mesmo, porque isso não cabe a mim, cabe a você. E veja como é que está aí. Como é que está? O evangelho encheu tudo aí? Tem uns irmãozinhos que dizem assim, já recebi o evangelho no meu coração, mas o meu braço ainda não está pronto não. Entendeu? Tem irmãzinha que diz assim, olha, irmão, eu estou alegre com Jesus. Mas a minha língua ainda precisa de um pouquinho dessa química espiritual que transforme ela. Isso é noite de renovação.
É noite de poder de Deus, é noite de transformação. Oh, glória a Deus. Ah, irmão, o Senhor até tem me comportado assim no meio das pessoas, e eu tenho uma consciência que preciso melhorar, mas tem algumas coisas em mim que ainda são impulsivas, irmão. Eu tenho fobia. Tem fobia disso, fobia daquilo. Tem os nomes modernos aí, me ajudem. Tem outros nomes de enfermidade moderna, entendeu? Antigamente era tudo falta de vergonha na cara. Hoje é fobia, não sei das quantas, não sei mais o que, tá, é uma coisa arada. Entende? Antigamente chegasse perto do meu pai, ele dissesse que, oh, pai, eu tô com uma fobia, uma coisa. Ele disse, vem cá, filho, o pai vai dar jeito. Entendeu? E ele já cria vergonha na cara, meu filho. Pronto, já saía gente saudável. Remédio bom eles tinham, entendeu? Mas atualmente é tudo mais complicado. Então, geraram nomes bonitos, complexos para enfermidades que, na verdade, precisa de um pouco de Deus na vida. Oh, glória a Deus, que o poder do Evangelho nos alcance nessa noite e nos liberte de muita bobagem que tem na nossa vida. Atenção, parênteses, eu não estou dizendo que não tem gente doente. Entendeu? Mas a maioria das pessoas com quem eu converso estão doentes, não. A grande maioria com quem eu converso está cheia de bobagem. Tem gente que acha bonito, virou moda ser depressivo. Vocês já viram? Virou moda, eu estou falando, eu já conversei com pessoas, eu estou dizendo aqui, irmão, com casos que eu tratei e iluminei a pessoa através da palavra de Cristo, e ela olhou para mim e disse, é verdade, e mudou de vida. Porque tem gente que acha bonitinho o outro ser depressivo. Irmão, ser depressivo é uma coisa horrenda. É terrível, é uma opressão, uma angústia que o indivíduo não consegue dominar. Mas tem gente que acha bonito que aquilo lá, não, estou meio depressivo, irmão. Está com preguiça, querido. Se arrume, entendeu? Então não confunda as coisas, eu estou aqui separando aquilo que é enfermidade de fato, e que precisa ser tratado, precisa de um profissional da saúde, que precisa ser cuidado, mas também nós temos muitos que inventam coisas. Precisa entrar o poder do reino de Deus, e mudar essas concepções, libertar desses demônios. Ô, irmão, os demônios, esses maus pensamentos, essas guerras interiores de quem não consegue resolver a sua própria causa, o Senhor nos chama para a sua luz a fim de sermos libertos por Jesus, para vivermos uma vida abençoada, irmãos. Oh, glória a Deus, o Senhor nos resgata do reino das trevas que domina o indivíduo e nos chama para o reino da sua maravilhosa luz, onde nós passamos a ter domínio. Veja que no fim do seu ministério, quando Jesus envia os seus apóstolos, ele diz, eis que vos dou poder. Oh, glória a Deus, ele nos encheu de poder. Poder para libertar os outros, poder para abençoar os outros, poder para sermos vencedores, poder para expulsar demônios, poder para pisar serpentes e escorpiões, poder para uma vida de vitória, irmãos. Oh, glória a Deus, mas para isso, o reino precisa nos envolver por inteiro. A semelhança do fermento na massa, o reino de Deus, o governo de Deus, a força de Deus, a energia de Deus, o evangelho do Senhor precisa nos encher por inteiro. Nós por inteiro sermos transformados pelo evangelho. Amém? Se você ainda não chegou aí, peça nessa noite, Jesus me transforma. Jesus não quer mais ser do jeito que sou, não. Eu não quero ser esse fracote. Eu não quero ser essa coisa. Senhor, não é bonito o que eu sou. Senhor, eu não quero incomodar mais meu esposo, não. Não quero incomodar mais minha sogra, meu sogro. Eu não quero incomodar mais a minha esposa, Senhor. Eu quero ser bênção na vida deles. Senhor, eu não quero incomodar mais minha mãe, meu pai, não. Não quero incomodar mais a minha família. Senhor, por favor, me ajuda nessa noite. Se é preciso me bater com uma massa sovada sobre a mesa,
Põe tuas mãos em mim, mexe com as minhas estruturas, mexe com a minha vida, Senhor. Aperfeiçoa-me para ti, meu Deus. Faça essa oração nessa noite. Muda o meu ser, transforma o meu ser. Jesus, não deixa eu ser mais nenhum dia o que eu fui até agora. Eu preciso ser autêntico, eu preciso ser verdadeiro, meu Deus. Eu não posso levar uma vida como Efraim no Antigo Testamento, que tornou-se um bolo que não foi virado. Alguém que assou só de um lado, que recebeu o evangelho só de um lado da sua vida, e que o outro lado ainda está faltando. Alguém com que não possa apresentar-se como verdadeiramente um filho da eternidade, um filho do Pai Nosso que habita todos os céus. Oh, glória a Deus, me muda, Senhor. Faz de mim alguém melhor, mais maleável, mais prudente. Alguém, Senhor, mais benigno, mais amoroso. Alguém temperado, alguém parecido com Jesus. Faz de mim, meu Deus, alguém semelhante ao teu Filho amado. Que tuas palavras inundem meu ser. Que eu seja lavado, que eu seja transformado, purificado, regenerado, que eu nasça de novo, de verdade, Jesus. Livra-me de ser um religioso, livra-me de ser um tradicionalista, livra-me de todo radicalismo, livra-me, Senhor, de toda espécie de aparência de vida evangélica. E faz de mim um evangélico de verdade, alguém do evangelho, alguém do Cristo, alguém coordenado, dirigido pelo Espírito Santo, alguém cujos passos são dados na dimensão do Santo Espírito, nas vias da correção, da verdade, da sinceridade, alguém animado, Senhor, que anime os outros, que eu seja alguém na minha casa, que os meus olhem e diga, eu quero ser assim, eu quero ser assim, que eu seja luz no meu lar, que eu seja luz no meu trabalho, que eu seja luz nos caminhos da minha vida, que eu seja luz da congregação onde congrego. Oh, meu Deus, que o teu nome seja glorificado em todo o meu viver. Essa é a oração que devemos fazer nessa noite. Queira estar em pé e falar com Deus. Oh, glória a Deus. Tu és minha vida. Feche os seus olhos. Jesus, és meu amigo. Oh, glória a Deus. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Nos atrai para ti, Senhor. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o
coração. Atrai o meu coração. Oh, aleluia. Eu posso te tocar. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Pai santo e maravilhoso, eu te louvo de todo o meu coração e te agradeço pela tua verdade que jorrou entre nós, Senhor, como correntes de água viva, para nos purificar e para trazer vida ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso ser. Obrigado, meu Deus, por este momento maravilhoso que tivemos na tua presença, pelos teus ensinamentos, pela voz do Evangelho que ecoa tão amorosa, nos aconselhando, nos orientando, nos chamando para pertinho de ti. Oh, aleluia! A ti seja a glória nessa noite. Creio que muitos corações aqui estão, Senhor, expressando os seus sentimentos, os seus desejos. Vontades são colocadas na tua presença. Anelos são expressos diante de teu olhar, meu Pai. Orações na forma de desejo ecoam deste lugar. E certamente o teu olhar se volta para nós nesta oportunidade. Oh, glória a Deus, que o milagre aconteça, que o milagre ocorra, que a bênção alcance, que a resposta venha para a vida de cada um de nós nessa noite, meu Pai. Que quando dermos o amém desse encontro, ao sairmos daqui, cada irmão leve para a sua casa, cada irmã, a convicção da nova vida, a convicção do viver em ti, a convicção do te seguir, a convicção da obra do teu Espírito Santo em nós, a renovação espiritual, a renovação da fé, a renovação, Senhor, do ser e o envolver do teu Espírito em toda nossa vida, meu Pai. Te agradeço, meu Senhor, pelo que tu alcançou. Oro em prol daqueles que também estão nos assistindo através das redes sociais e que, tendo ouvido a tua palavra nesse momento, estão orando conosco. Sejam renovados teus filhos, sejam abençoados todos os teus filhos e filhas. Haja cura, Senhor. Aleluia, haja restauração, um avivamento interior, meu Pai. Aleluia, haja purificação, santificação pela tua palavra. Avivados sejam os teus filhos. Oh, aleluia, que sejam batizados no teu Espírito Santo, meu Senhor. Que renovados em forças, em cânticos espirituais te adorem, e em outras línguas exaltem o teu nome. Glorificado sejas na bênção de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Aleluia, que a tua palavra os envolva desde a consciência e os envolva em seus sentimentos, em sua inteligência, e se manifeste através de seus corpos, em gentileza, em bondade, em benignidade, em mansidão, em temperança, em paz abundante no coração. Oh, glória a Deus, em alegria, gozo constante, que venha tornar formoso o próprio rosto,
que em cada olhar haja o brilho daqueles que em comunhão contigo foram renovados no seu interior, que a manifestação externa seja a realidade da vida interna, que a tua presença em cada um de nós faça diferença através de nossa presença na sociedade humana. Pai do céu, eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia.